Fala galera, beleza? Caio aqui e hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso futuro, né? E aí você pode considerar isso o futuro do desenvolvimento, o futuro dos desenvolvedores ou o futuro da tecnologia. Eu quero falar um pouco sobre o futuro, mais no nível filosófico da coisa, né? Que é pegando algumas informações que eu acompanhei ao longo do tempo, né? Dos últimos anos e tal. Cada novo ciclo de atualizações e novidades, a gente gera problemas que servem para o momento daquele problema ou geram novos problemas para o futuro, certo? Então, aqui eu quero trazer alguns depoimentos, né, alguns posts do Reddit, que é a minha plataforma favorita para pegar depoimentos e histórias, né, das pessoas que estão passando por algum tipo de situação e tal. E eu quero fazer uma linha do tempo também, de trazer os últimos anos até o que a gente está vendo hoje. Então, se você já achou interessante esse conteúdo, considere se inscrever no canal e escrever nos comentários aí o que você acha sobre esse tema do seu futuro, da sua área, enfim. Vamos começar aqui por esse post, né, de 2 anos atrás, acho que de 2024, talvez, de abril de 2024, que a gente estava naquela fase, para quem lembra, né, ou para quem não lembra, eu vou contextualizar, mas a gente estava numa fase de cursos, né, cursos, muitas vendas de cursos, muitas vendas de sonhos, assim, com aquela tese de que era muito fácil entrar na área de tecnologia, bastava você ter força de vontade e pelo menos 20 mil reais de financiamento, sabe? Tipo assim, e acreditar no seu potencial. E aí você tinha muita oferta, muito estímulo para começar na área, muito desconto, mesma coisa com as faculdades e tal. Então a gente estava nesse período, nesse momento. Então tem essa parte que ele traz um pouco desse depoimento, né, de que TI não é para emocionados. Diz o seguinte: entrar na área de TI é mais do que seguir promessas emocionantes de vendedores de cursos duvidosos e meia dúzia de dev gourmet que expõem suas vidas glamourosas de viagem e blá blá blá. O que quebrou as pernas de verdade foi milhares de vendedores de curso falando que a área de programação era 1000 vezes maravilha, que em 6 meses você ia estar ganhando 5 mil ou mais por mês, né? Ele disse o seguinte, que ele é formado em engenharia elétrica, e aí, graças a Deus, arrumei uma vaguinha arrombada, mas é mó furada. Só estou nela pelo XP na carteira, porque até impressora eu tenho que mexer. Se tivesse ar-condicionado, os caras iriam me fazer limpar. Meu sincero ponto de vista. Tem que espalhar que a área de TI está saturada mesmo, para tirar o povo que entra na emoção. A galera fala um pouco que o maior erro do povo que entrou na área após 2016 foi esquecer que emprego de TI não é nada mais do que isso, né? Um emprego, só que na área de TI. E aí ele diz o seguinte aqui embaixo, que outra pessoa fala o seguinte: tem dev que precisa de chá de revelação de classe. E outro diz, tipo, 90% das pessoas que trabalham, né, como dev. E é mais ou menos isso mesmo, sabe? As pessoas hoje elas têm uma má educação, digamos assim, de entender que eles são trabalhadores, sabe? Eles fazem parte da classe trabalhadora. Você está vendendo sua força de trabalho em função de um salário. E nem sempre significa que você vai fazer parte do sucesso daquela empresa, né? Você é condicionado a acreditar que você importa, de que você faz parte e tudo mais, mas no final você é apenas mais uma peça ali naquela grande engrenagem, naquela indústria, né, de desenvolvimento de software. Não é tão diferente, e aí você pode discordar de mim, mas no nível abstrato da coisa, você não é tão diferente, ou pelo menos eu não sou tão diferente do que um trabalhador de indústria, de fábrica, né, que tá lá, igual aquela cena do Charlie Chaplin, né, apertando o parafuso, né, para montar um motor do carro, da moto, enfim. A diferença é que a gente está gastando o nosso cérebro, não está gastando o nosso ombro, né, fazendo o trabalho físico, mas a gente está queimando muito neurônio para chegar onde a gente está e tudo mais e pensar no futuro. E aí depois disso vem mais um post, né, sobre o futuro da área dev. Isso já é mais recente, de um ano atrás, né? Então ele fala aqui o seguinte, em janeiro, quase um ano depois, né, de 2024, em janeiro de 2025, ele fala o seguinte: já vi centenas de posts iguais a esse e acredito que o meu caso seja um pouco diferente. Atualmente tenho 20 anos e estou programando desde os 17, porém nunca vi uma oportunidade de entrar no mercado, pois minha cidade não possui nenhuma empresa de tecnologia. Ele fala um pouco da cidade dele pequena, que não tem oportunidade e tal, e ele diz que ele faz o curso de ADS. Em 2023 optei por fazer Enem e passar em medicina, mas minha média não chegou a 700. Dediquei um ano de estudo, focando principalmente em matemática, pois é minha paixão. No entanto, por mais estável e rentável que a medicina seja, tenho um certo nojo, entre aspas, de lidar com o corpo humano, sangue, feridas, fraturas, enfim.
Hoje, com 20 anos, sinto que não conquistei nada. Trabalho em uma fábrica onde ganho uma mixaria. Atualmente estou desenvolvendo um projeto para usar como portfólio, mas de tempos em tempos o desânimo toma conta e paro de codar. Não sei o que fazer. De fato, o mercado de tecnologia parece ser para poucos, e com as minhas condições sinto que não estou entre eles. Sinceramente, dá até desgosto de viver sem ter uma meta ou um objetivo claro a seguir. Por mais jovem que eu seja, sinto que o tempo está passando e eu não estou evoluindo. Isso é uma visão muito comum, né, principalmente da galera mais jovem, das gerações mais recentes, de que a vida não faz muito sentido, né, não tem um objetivo claro. Entenda isso da seguinte forma: tem tanto estímulo, né, chegando para essa pessoa de todos os lugares possíveis. Então, rede social ajuda muito nisso, né? Cria essa sensação de insegurança, de incerteza, e a pessoa não sabe o que fazer. Então, essa pessoa aqui, ela tá dizendo que ela tentou fazer medicina, não conseguiu, tentou fazer a parte de ADS aqui, tá tentando e tal. Mas ele chegou à conclusão de que ele não consegue, sabe? Não é para ele e tal. E é normal pensar dessa forma. E volta àquela questão anterior, as pessoas esquecem que tecnologia só é mais uma área de conhecimento que você pode investir seu tempo, seu dinheiro e insistir nela. Não necessariamente que você nasceu, você tem vocação para aquilo, mas que é mais uma competência, é mais um conhecimento que você vai adquirir e que você vai ter que desenvolver, você vai ter que melhorar, vai ter que sempre ir agregando valor, né, para você se destacar de alguma maneira até você conseguir seu emprego, ou então conseguir o seu motivo, né, de trabalho, o seu objetivo de renda e de fazer alguma coisa. Esse post aqui, ele trata muito sobre essa visão que também naquele momento estava se vendendo ainda, né? Era um resquício daquilo que é mais fácil entrar em tecnologia, é mais fácil você ser desenvolvedor do que ser, por exemplo, um médico, sabe? É uma área muito democrática, digamos assim. Basta você aprender sozinho, através de vídeos no YouTube ou então de documentação, enfim. Mas se você não tiver um direcionamento, uma orientação, você muito provavelmente vai chegar nessa conclusão de que a área não é para você, de que você não é preparado, de que você não é bom o suficiente, enfim. Então é uma forma do mercado meio que fazer esse filtro também, sabe? E é um padrão de mercado, sabe? Não é realmente para todo mundo, assim como nenhuma área é para todo mundo, porque é um número limitado de vagas para muita gente querendo a mesma coisa. É a mesma coisa de um concurso público, é a mesma coisa de um processo seletivo qualquer, sabe? De qualquer natureza, de qualquer setor. A gente pode avançar um pouco agora até chegar nesse ponto, que é o que eu considero um ponto de virada assim, do nosso setor de tecnologia. Quando a popularização da inteligência artificial generativa, ela faz com que as pessoas comecem a pensar assim, putz, o negócio pegou, sabe? Agora eu vou precisar me adaptar a essa ferramenta porque ela já dominou todos os aspectos da linha de produção, sabe? De software ou de desenvolvimento de software. Então ele faz um questionamento, ele na verdade faz um desabafo aqui sobre isso e pega uma experiência própria, né? Diz o seguinte: na minha empresa já estávamos usando o ChatGPT para muitas coisas há muito tempo. Porém, agora todo mundo está usando o Cursor Pro. No começo era opcional, mas assim que a maioria dos devs começou a usar, deixou de ser opcional. Simplesmente não faz sentido se recusar a esse tipo de ferramenta. E se tornou esperado utilizar a IA para programar, porque aumenta muito a produtividade. Agora, não sei vocês, mas desde que usar IA passou a se tornar padrão, estou perdendo a vontade de programar. É esperado que tudo seja feito mais rápido, vejo que você não aprenda e o código fique ruim. E ainda reclamam de ter que lidar com bugs introduzidos por features que estão sendo feitas com código, né, que estão sendo feitos por IA. E esse é o resultado esperado de ser dependente de IA. Quando há alguma coisa mais complexa, a IA não aguenta a complexidade do contexto e isso faz a entrega demorar mais, que antigamente seria o tempo padrão de entrega. Vocês também se sentem assim? Por incrível que pareça, eu tinha mais vontade de programar quando ficava batendo cabeça para debugar algo no console. Agora, mesmo as coisas saindo rápido, parece que estamos nos tornando dependentes racionais de IA. Isso é bem interessante também. E eu estou cada vez com menos vontade de programar por causa disso. Esse ponto aqui eu acho curioso, porque é mais ou menos um padrão que a gente já percebeu muito naquele período de redes sociais, que é a ideia de você ter a recompensa rápida, né? O like, o comentário, você ter um engajamento e aí alguma coisa no seu cérebro desperta, ficando viciado naquilo, né, naquele processo. Eu digo que a gente está nesse mesmo processo, só que com as soluções e as ferramentas que as IA generativas proporcionam.
porque você fica feliz até o momento em que ela trava, né. E aí quando ela trava, no sentido de que ela não avança mais além daquilo, ela começa a entrar em loop ou então ela alucina e tal, você se sente perdido, porque você não aprendeu aquele processo, você não acompanhou a ponto de entender o que estava acontecendo, e aí você fica completamente desolado quando você não consegue resolver o problema. Então tudo é uma maravilha, tudo é felicidade, até o ponto em que você não sabe mais resolver a partir daquele momento. Então eu acredito que a gente está chegando nessa fase muito semelhante àquele período de redes sociais, né, de popularização das redes sociais. E não chega a ser nem um pingo comparado com as redes sociais, porque você não tá ganhando nada na rede social, certo? Mas aqui você tá, é o seu trabalho que tá em jogo. Então é a sua performance, é a sua produtividade que está em jogo. E se você não está sendo tão produtivo assim, está chegando a hora de você ser substituído. Porque tem uma outra pessoa que veio antes de você, ou então que está há mais tempo no mercado fazendo isso, e ela está mais bem preparada num cenário que se precisa implementar aquela solução ou orientar a inteligência artificial para ela resolver um problema mais simples. Ou simplesmente ele tem mais conhecimento do que você para resolver aquele problema, sabe? E às vezes nem precisa ter IA para isso. Às vezes é um problema simples, que é apenas prestar atenção no que está ali e como ele pode ser resolvido. Percebe? Então a gente passa por esse ponto aqui que é interessante, porque é um ponto de inflexão assim do mercado, das pessoas que sabem o que está fazendo e das pessoas que só seguem um fluxo, só seguem a orientação, né, do agente. Eu falei um dia desse com um colega que eu conheci e ele falou exatamente isso, né, que ele está se tornando, ele já sabe que ele é dependente de IA e que ele tem mais ou menos noção de que está sendo introduzido problema naquele código, naquela funcionalidade, mas que não há uma preocupação nem por parte da empresa de resolver aquele problema naquele momento, aquele problema que é introduzido. Porque a solução foi atingida naquele momento, resolveu aquele problema que foi colocado, né, na tarefa. E novos problemas não é preocupação daquele momento, é futuro. Então ele está resolvendo um problema, gerando outros dois. Aí os outros dois vai para a próxima sprint, digamos assim. Aí vai, resolve um novo problema e gera mais dois. Então isso a gente vai falar um pouco a respeito disso daqui a pouco. E aí a gente termina essa primeira fase do vídeo falando sobre essa noção, né, do desenvolvimento com IA, que nada mais é do que um desdobramento dos casos anteriores. E vejam que foi ao longo de 2 anos que a gente tem essa noção de que vai acontecer alguma coisa, ou de que está acontecendo, de que está havendo uma mudança, sabe? E essa visão aqui, ela é de uma pessoa que trabalha como estagiário. Vejam que é sempre uma visão de pessoas que têm pouco tempo de trabalho, de carreira. E ele fala o seguinte: ontem participei de uma reunião em que o gerente de projeto mostrou um sistema completo que ele criou apenas com prompts de IA. Claro, o projeto não saiu perfeito, ele comentou que ocorreram 2 ou 3 erros críticos, mas conseguiu resolver. No fim, o sistema estava funcional e até aplicava regras de negócio simples, como a definição de usuários. Talvez eu esteja exagerando, mas ainda acredito que a IA não substitui os programadores, pelo menos por enquanto. Porém, é assustador ver o que ele conseguiu fazer, no caso o gerente de projeto, em tão pouco tempo. O que vocês acham? Vale a pena focar nos estudos e se adaptar usando ferramentas de IA ou considerar outras áreas? E esse é um questionamento que é muito recorrente, né, de pessoas que estão iniciando na carreira, justamente porque há esse medo, né, de que elas estão evoluindo em ritmo acelerado e tal. Então aqui eles trazem as pessoas, né, no comentário, traz algumas visões e ele fala o seguinte, que essa pessoa fala o seguinte: se a IA substitui os desenvolvedores de software, ela também substituirá quase toda a economia. As únicas outras áreas disponíveis serão aquelas que exigem trabalho físico, agricultura, construção civil, etc. Não tenho ideia do que aconselhar alguém que está começando nessa área. Acho que o melhor é ficar o mais próximo possível da infraestrutura física, como data centers e similares. Aí ele pergunta, essa outra pessoa pergunta se se o gerente tem background técnico e tal. Ele fala que sim, que avaliou as coisas e tal, que estava bom e tal. Mas entra muito nessa questão de que é necessário ter um conhecimento técnico de algum nível para você orientar ou ser orientado por um agente de inteligência artificial generativa, sabe?
E aqui tem vários pontos aqui que as pessoas trazem, né, sobre essas visões de como as coisas podem se tornar muito mais simples, né, no sentido de uso da ferramenta para auxiliar você em qualquer coisa, ou podem se tornar bem problemáticas. E aí volta exatamente ao que a gente estava discutindo anteriormente sobre os problemas que são introduzidos a cada nova resolução, certo? Se você gostou do vídeo até aqui, deixe nos comentários o que você tem achado de toda essa retrospectiva, né, em relação ao desenvolvimento de software e o que você espera daqui para frente, sabe? O que você, ou se você é desenvolvedor de software, o que você vê, o que você presencia e como isso pode estar afetando o seu trabalho hoje, sabe? A ideia aqui é trazer uma visão de como as coisas são e o que pode acontecer no futuro. Não tentar adivinhar, mas analisar tendências, sabe? E aqui eu trago justamente essa ideia ou essa solução, né, de como as coisas podem vir a se tornar num futuro bem próximo, né? Talvez até já esteja acontecendo. Porque lá atrás, no ano passado, né, setembro de 2025, a gente viu muito se falar desse termo, desse conceito, Spec Driven Development. E ele foi um termo que foi introduzido no mercado justamente com a popularização desse blog post do GitHub. Certo? A ideia aqui é que eles tragam uma visão muito pé no chão de como a gente pode utilizar os agentes a nosso favor como desenvolvedores de software, certo? Então ele fala aqui sobre esses conceitos de como a gente pode simplesmente orientar esse agente para ele fazer exatamente aquilo que a gente quer dentro dos limites que a gente definir. E se tiver alguma coisa fora desse padrão, a gente vai lá e revisa e resolve, sabe? Então existe esse conceito de Spec Driven Development, em que você especifica o que você quer, você planeja a parte das etapas que vão ser resolvidas e os passos em que isso vai ser resolvido. Você tem as tarefas específicas de cada passo e, por fim, você tem a orientação de código, né? A orientação de implementação. Então, se você definir isso dessa forma ou utilizar isso dessa maneira, é muito provável que você chegue num resultado bem interessante, bem positivo para aquele determinado trabalho, para aquela determinada tarefa. E vocês vão ver que isso aqui conversa muito com um conceito de engenharia de software que é chamado de engenharia de requisitos ou levantamento de requisitos, em que você, como uma pessoa desenvolvedora ou uma pessoa de projeto, vai definir o escopo daquilo que deve ser feito. Você vai entender um problema, você vai quebrar esse problema em diferentes passos, em diferentes tarefas, e depois disso você passa para implementação do código, né? Então é como se a parte do código a gente tivesse que terceirizar para um agente, certo? Só que a parte de raciocínio, de resolução de problema, de levantamento de requisito, ainda assim vai ser necessário que a gente faça. Porque chega um ponto em que a IA não consegue raciocinar como nós, sabe? Como nós seres humanos. Ela só consegue pensar, né? Pensar com base naquilo que já existe. Então, novos problemas nunca vão ser possíveis de serem resolvidos com o que existe hoje de conteúdo para a IA consumir. Ao passo que a gente lança soluções, esses problemas são desconhecidos. E aí a gente precisa justamente ter mais tempo para discutir o problema, ter mais tempo para discutir a solução e talvez, eventualmente, a gente consiga transformar isso numa linha de produção para a IA resolver, sabe? Mas ainda não chegamos lá. Então, a ideia de que a gente precisa entender problema, a gente precisa aprimorar nossa capacidade de raciocínio, de discussão, né, de soluções e tal, é o que define o nosso futuro. Pelo menos é a minha visão nesse sentido, do que a gente vai fazer no futuro, sabe? Então passa sempre por um conceito que já existe há muito tempo, entende? Que é a ideia de levantamento de requisitos. Isso não é novo, isso é antigo. Lá da década de 80, 90, muito anterior ao que a gente conhece hoje, sabe? Então sempre vai passar por esse ponto. E aqui a gente tem um post da Birgitta Beckler, ou Bockler, não lembro como que faz esse Ozinho aqui, mas é um texto que trata sobre esse take dela, né? Ela fazendo um experimento de como ela vai implementar esse conceito de Spec Driven Development. Então ela tem aqui algumas definições, ela tem alguns conceitos, uma contextualização do que vai ser feito, e ela separa aqui alguns conceitos, né? Principais, que é o Spec First, Spec Anchored e o Spec as a Source. Então é como se fossem os níveis, né, de dependência que a gente precisa para implementar certa coisa. Ela fala que esse Spec First é aquilo que está, por exemplo, no nível do Spec Kit ou do Spec Driven Development.
do GitHub, né, que é você escrever algumas histórias de usuário, então alguns requisitos, e você construir a sua solução a partir daquilo. O Spec Anchored, ele fala sobre quando você tiver uma tarefa concluída, você vai iterar sobre aquilo, né? Evoluir o código, evoluir a solução a partir do que já existe. E o Spec as Source, ele fala sobre como você vai atualizar aqueles requisitos, como você vai orientar essas mudanças para que o ser humano, né, nunca toque no código, ele nunca tenha contato com esse código. Então, acho que esse aqui é como se fosse um nível mais utópico da coisa, que é quando escritores de código, programadores, digamos assim, não serão mais necessários. Esse aqui é meio que o endgame, digamos assim. Quando a gente chegar num nível tão otimizado de entendimento, de resolução e de definição de problema, de levantamento de requisitos, que não vai mais ser necessário codificar nada, porque esses agentes já vão ter, tipo, tudo indexado. Todas as soluções possíveis para os problemas teriam que ser conhecidos, certo? E isso é um paradoxo, porque ao passo que você integra as soluções, você gera novos problemas, sabe? Porque não é uma ciência exata. Porque se fosse, não precisaria de ser humano para fazer. Então essa é a ideia ideal, é um ideal, é uma utopia, e eu acredito que isso não vai ser possível, assim como não vai ser possível a gente chegar na inteligência artificial geral, né, que chama que é a AGI. Porque a gente simplesmente não é capaz de chegar nesse ponto, porque depende da gente, sacou? Então é mais ou menos essa é a minha visão das coisas. E por fim, eu trago duas questões aqui, que é justamente essa ideia do débito técnico, né, que é gerado a partir dessa evolução constante de aumento de produtividade, e a gente lança e lança e lança. Só que ao passo que a gente está produzindo muito mais, a gente está gerando o problema muito mais rápido. Então a gente está criando o famoso débito técnico como a gente nunca fez antes, sabe? Então é meio que uma ilusão a gente achar que a gente está evoluindo, quando na verdade a gente só está aumentando a capacidade de produção ao passo que a gente está aumentando a capacidade de geração de problemas para serem resolvidos, sabe? E uma pergunta que fica é realmente a quem interessa que isso seja dessa forma? E por fim, exatamente, eu trago uma possível resposta para isso em formato de gráfico, que é a ideia de quem realmente está interessado que isso seja dessa forma, né? A gente tem, por exemplo, empresas que são as fornecedoras dessas matérias-primas, né? Da força de, digamos, de trabalho físico dessas máquinas, né? Que é processador, memória gráfica e memória RAM, por exemplo. Então essa aqui, digamos, é a base, é o fornecimento de hardware. Você tem as empresas que dependem desse hardware para suprir uma necessidade de mercado. Então você tem aqui, por exemplo, os serviços de inteligência artificial generativa. E por fim, nesse ciclo constante, né, que é meio que um ciclo que se repete, você tem aqueles vendedores, né? Você tem as empresas de consultoria que vendem esse serviço, né? Você tem a base, você tem o meio e você tem o fim, sabe? É o ciclo completo da coisa. Então a lógica é muito simples, gente. Que quem está vendendo vai vender a um ponto em que aquilo se torna um padrão. E quem vai sofrer no final das contas são aquelas pessoas, no final são sempre pessoas que vão sofrer a consequência disso, né? Então é o desenvolvedor iniciante, é o desenvolvedor que está em treinamento, é o desenvolvedor que já tem uma certa experiência, mas ainda não conseguiu se adaptar. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente vê essa ideia da substituição, né, dos desenvolvedores no futuro. É uma simples lógica de adaptação no mercado. Então, se você está sendo substituído, para e reflita. Por que você está se sentindo assim? Será que é porque falta alguma base de conhecimento, falta alguma melhoria, falta alguma adaptação ali nesse processo? Ou simplesmente é porque você não consegue entender essa realidade? E aí, pelo fato de não conseguir entender essa realidade, você acaba sendo amassado, né, por um desconforto de que você não vai conseguir avançar. Então para pensar sobre isso e me conta nos comentários o que você achou desse vídeo, se faz sentido alguma coisa que eu falei, se não. E a gente se vê no próximo. Até!